o goleiro mais lindo do planeta. Tá de volta? Tá de volta. MR, que não é aquela marca de camisas, tá bom? O MB também já chegou. Marcelo Rangel, papai. Marcelo Rangel tá entre nós aqui. Um beijo no coração. Égua, fera. Égua, tem que o é PT isso, mano? também, olha aí. O grego. Hã? Esse é outro, mano. Égua, pegaram foto do... Aí Bad Boy. Do Panajot, Bad Boy. do irmão do Ted. Não, esse grego é fraco aí. Bonito é o Marcelo Rangel, o melhor goleiro do Brasil em atividade, que estará na Copa do Mundo de 2026, será convocado para a Copa do Mundo de 2026. O Remo que terá 2 representantes no Mundial de 2026, Marcelo Rangel e Diego Hernandes, pela seleção uruguaia de futebol. Tá bom, meus amigos? Temos 303 likes já. 500 em foto surpresa. Olha, além do Marcelo Rangel estar em Belém, o Marcos Braz também já retornou à capital paraense para começar o planejamento. O Michel Anderson trouxe hoje, mais uma vez, né, colocando a informação que o Bad trouxe lá no início da semana de maneira correta, de que o Remo ele vai atrás, de fato, de um treinador de primeira prateleira, de elite. Entenda-se, Renato Gaúcho ou o Cuca, que foi a informação também colocada hoje na coluna do Carlos Ferreira aqui no O Liberal, que ele seria uma das preferências da equipe azulina. Além disso, é o Remo que deve chegar forte com salários para jogadores. Um Remo que vai investir e que, olha, dentro do investimento, é um investimento variado, porque o Remo ele tem mais ou menos 160, 170 milhões garantidos, mas em variáveis que podem bater até 230 milhões de arrecadação no ano que vem. Então, é um ponto de que o Remo, além de tudo isso, ele quer guardar 30 milhões de reais, porque caso haja um insucesso na Série A e ele caia, ele não sinta tanta dificuldade, não sinta um impacto tão grande. Por isso que ele já quer ter esses 30 milhões a mais ali em caixa, em cofre para gastar. Mas é isso, tudo baseado em 170 ou 230 milhões nesse intervalo, nesse ínterim é que o Remo vai trabalhar financeiramente. E aí, Luizinho Moura, o Clube do Remo vai forte no mercado, papai. O Clube do Remo quer fazer um time bom para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, a primeira divisão, em 2026. E aí, Luizinho? Porque tudo conspira para que o Remo tenha uma boa arrecadação, né? Primeiro, o Remo tem uma grande base de torcedores que faz o programa de sócio-torcedor bombar, por exemplo, a venda de produtos bombar, renda e público bombarem, tem um estádio bacana para fazer isso. Já conta um ponto. Pelo fato de ter uma grande base de torcedores, o número de investidores interessados na marca Clube do Remo também aumenta. Ponto pro Remo. O Remo tem um baita de um apoiador, todo mundo sabe que apoia muito o futebol paraense, que é o governo do estado. Ponto pro Remo. O maior apoiador do futebol paraense e do Remo hoje é o governo do estado. O Remo tem jogadores para serem negociados porque está renovando o contrato com eles e não vou ficar surpreso se essas renovações forem negociadas num futuro próximo para outro clube para jogar a Série B ou Série A. Ponto pro Remo. Tá usando o material humano como ativo para garantir renda, para garantir receita para o restante da temporada. A prova disso foi a negociação com o Cadu, que vai ser concretizada junto ao Botafogo. O que o Remo não tem em relação aos outros clubes da Série A? Talvez estrutura. E isso já está sendo resolvido, por sinal. Até o final do ano, talvez o Remo tenha uma estrutura para se equiparar com os grandes clubes da Série A. Não. Por conta... Não? Para se equiparar, não. Falta muito. Mas de qual clube a gente está falando? Todos da Série A. Qualquer clube da Série A. É igual o Luizinho, a gente falta a gente tá o Remo ele melhorando... Até o final do ano. Até o final do ano. O Remo não tem... Deixando do ano que vem. Do ano que vem, 2026. Se equiparar eu ainda acho muito longe, mas eu entendi. Dá Tudo bem, melhorar, eu tava pensando que tava falando neste ano. Olha só, pra mim, mas aí a gente gap. precisa diminui bem até o final do ano que vem. Que a receita do Remo do ano que vem, de 2026, vai ser maior de tudo que a gente já viu. E eu sempre tô batendo nessa tecla. A receita do Remo pro ano que vem é maior do que tudo que a gente já viu no futebol paraense. Essa receita, por exemplo, foi mais do que o suficiente pro Mirassol, por exemplo, se equiparar. O Mirassol se equiparou lá atrás, diante da venda de um jogador pro São Paulo, ainda não foi nem pro exterior, uma venda de um jogador pro São Paulo, que conseguiu equiparar em estrutura com outros grandes clubes do Brasil. Agora, nesse ano, o que o Mirassol fez? Reformou o seu estádio, tá tomando conta até da cidade, na verdade, do lado, porque o aeroporto de Rio Preto vai ter que ter uma chancela internacional para que o Mirassol consiga disputar uma competição internacional, por exemplo.
E agora o Mirassol tá tomando conta praticamente de toda a economia ali da cidade e de alguma parte dos arredores. O Remo tem todas as condições para fazer isso até o final do ano que vem, porque o Remo tem condições de angariar receita para isso. O Remo tem uma grande base de torcedores, o Remo tem um grande apoiador que é o governo do estado, o Remo tem uma grande chance de negociar os seus jogadores. Então, eu imagino que essa meta da diretoria do Remo é completamente palpável. Disputar dignamente o Campeonato Brasileiro a ponto de permanecer, com um orçamento robusto, com um orçamento que não é o maior, mas também está longe de ser o menor orçamento da Série A, e brigar pelo que um time de meio de tabela de Série A briga. Eu acho completamente palpável. Né? Que é uma Copa Sul-Americana, quem sabe? E aí, ficar Marcos entre os Souza? 10, sei lá. Essa foi a palavra-chave aí do Luizinho em relação à Sul-Americana. É claro que vai jogar a Série A, tem que pensar alto. Tem que pensar no objetivo, que é o quê? Qual é o objetivo maior da Série A? É você ser campeão e, se não for campeão, conseguir uma vaga na Libertadores, seja na fase de grupos ou até mesmo, né, naquela fase eliminatória na pré-Libertadores. A Sul-Americana, o Remo, não vou falar que o Remo precisa focar em uma classificação da Sul-Americana, mas vai ser um grande feito comparado ao momento e à realidade do Remo. Tem que focar pelo menos numa vaga numa Sul-Americana. Exatamente. E se ele focar numa vaga na Sul-Americana... Até porque vaga na Sul-Americana e permanência na Série A é praticamente a mesma coisa. Só um que fica de fora se tivermos o campeão da Libertadores brasileiro. Exatamente. E o campeão da Copa do Brasil dentro da Série A. E não é pensar pequeno somente... Não, precisa ficar, tem que se manter. Eu acho é assim, vaga na Sul-Americana, o Remo vai aumentar uma folha. É tentar ficar na primeira fase da tabela, numa sexta, sétima, oitava posição, cara, porque e eu acredito como uma grande meta também, tu vai ganhar mais dinheiro. Uma grande meta, uma classificação para pelo menos para a quarta de final da Copa do Brasil. Como o Luizinho falou, se o Brasil tiver o campeão da Libertadores e da Sul-Americana, só um time brasileiro não joga a Sul-Americana do outro ano. Por sinal, se o campeão da Libertadores, da Sul-Americana e da Copa do Brasil estiverem no grupo dos primeiros, pode ter G9 no futebol brasileiro. Como já teve. Né? Exatamente. O Brasil, inclusive, está tentando negociar com a Conmebol. Tirar mais uma vaga? As 2 vagas da pré-Libertadores para dar uma vaga direta para a fase de grupos. Pois é, então, se avaliar todo esse contexto, não é pensar pequeno, é pensar dentro de uma realidade. É claro que se o Remo fizer uma campanha lá, Mirassol, todo mundo vai gostar, né? Mas todo mundo, com exceção dos torcedores do Paysandu. Mas se falar de uma realidade que dá para chegar, que é uma Sul-Americana, cara, vai ser sensacional. Agora, o grande troféu da temporada de 2026, eu não tô falando em pensar pequeno, mas, mais uma vez, se encaixa dentro de uma realidade. Se o Remo permanecer, vai ser um lucro imenso. Pô, mais de 200 milhões, pai. Lucro imenso. 5 anos na Série A é 1 bilha. E outra. E a Sul-Americana, né, vai ser... No mínimo. Acho que vai ser a cereja do bolo pro Remo, pra realidade do Remo. Eu acho que se o Remo focar nisso... Teve um amigo meu aqui de Grupo Liberal, que ele chegou hoje, Luizinho Moura, fazendo a maior onda. Ele falou que ele já vê a estrela prateada na camisa do Leão. É mesmo, mano? O título Qual é a da estrela Sul-Americana. prateada? Pela Sul-Americana? O título da Sul-Americana de 2027. Cara, e eu acho que o Remo não tem que olhar... Pra jogar a Copa Suruga, né? A Copa Suruba e depois ir pra Libertadores, Max. É isso aí mesmo. Tá muito na moda. Jogar também o desafio internacional contra o campeão da Europa League. Tá muito na moda você olhar e pensar assim, poxa, a gente tem que ser o Mirassol no que vem. Cara, o Mirassol, ele foi um tiro no escuro fora da curva, né? muito certeiro. E que para o próprio Mirassol repetir isso ano que vem é muito difícil. Então o Remo ele tem que se espelhar em times que, primeiro, vem de uma cidade como Belém, ou próxima de Belém. Fortaleza. Porque Fortaleza é bem distante de Belém, mas é o máximo que você consegue igualar. Que tem torcida, como os times do Ceará têm. E que conseguiram fazer planejamentos para ficar um tempinho ali se estruturando, como foi o caso do Fortaleza com o Rogério Ceni, e ir para cima em grandes objetivos. Fortaleza, poucos anos depois, foi para uma Libertadores. O Ceará nunca foi, mas o Ceará está a uma vitória de disputar uma Sul-Americana no ano de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é entender que foram trabalhos que não tiveram um êxito. Fortaleza teve, mas não imediato. Não foi isso. Como? Agora, mano, eu acho que o do Fortaleza foi muito rápido, velho. Foi muito rápido. Mas acho que no primeiro ano ele quase cai, né? Ou não? Quase cai no primeiro ano. Fortaleza quase cai. Mas depois ele já vai pra... Se estabilizou já a partir do segundo ano, né? Ele então, já vai até em quarto lugar na Série A, né? O Fortaleza, ele quase cai no primeiro ano. No segundo, ele faz uma boa campanha. O Rogério sai, volta, arruma a casa. E no outro, que é com o Vojvoda, o Fortaleza... vai pra Libertadores. Desculpa interromper vocês. O Fortaleza tinha tudo isso que eu falei.
uma grande base de torcedores que vai sustentar uma boa fonte de receita aí com sócio-torcedor, com arquibancada, com venda de produtos. Tem um grande parceiro, que era o patrocinador master do Fortaleza, até que esqueci quem era, mas que ficou com o Fortaleza durante todo esse período aí da Série B para a Série A. E o Fortaleza tem jogadores para serem negociados. Tinha jogadores para serem negociados. Isso sustentou a base financeira do Fortaleza durante todo esse tempo. Então, o Remo tem que focar em ser um Fortaleza, não um Mirassol. Eu também, pra mim, a galera fica... A realidade do Mirassol, Remo, o Mirassol é foi muito mais de fora da Fortaleza. curva. E tá aí, o Fortaleza se equiparou em estrutura muito rápido também. Sim. O Fortaleza causa do não dinheiro, tinha né? estrutura. Mas o que tem Fortaleza, quando o Rogério chega, já tinha bem mais estrutura que o Remo tem hoje. O Fortaleza treina no PV, né? Não, Fortaleza treina no Alacide Nunes, que é o estádio dele, que ele transformou em centro de treinamento. Exatamente. Me confundi com o PV. O Remo hoje, pelo menos, tem um terreno pra chamar de seu, com um igapózinho lá que pode ser transformado em CT um dia. O Que Fortaleza é não tinha isso. Agora sim. Então, quando o Rogério chega, o Fortaleza já tem um CT. É. Ele só estrutura mais com o Rogério. Agora, Ele cara, não tinha... Ele deixa o CT... ele não tinha funcionamento, por exemplo. funcional. O Remo tem um Bainão e tem um NASP. Cara, é uma realidade Dá pro muito Remo parecida, chegar, gente. cara. É uma Dá pro Remo realidade- chegar, a sabe que receita eu vai acho- ser muito Sim. alta. Sabe o que eu acho curioso? É uma realidade muito... Você está me convencendo, Luizinho. É uma realidade muito Cara, parecida. Pra mim, ele quando não se Fortaleza equipara em um vai ano. pra Pra mim, Série A. ele diminui uma diferença pra tentar Não, chegar mas perto em mas o segundo. que eu tô falando, o que o Luiz tá falando é a realidade de chegar. Não, Porque é o Remo- que ele falou que, segundo pra ele, o Remo ele pode se equiparar em relação à estrutura em um ano. Mas aí ia ser uma parada muito louca. A gente não pode comparar a relação estádio-torcida, que ela diminuiu muito, porque o Baianão verdade. ficou muito tempo parado Sim. e tem uma ligação muito maior do torcedor, na minha visão, do torcedor do Paysandu Pra mim também. com a Curuzu do que do torcedor. O torcedor do Clube do Remo, ele entende que jogar no Mangueirão é muito melhor, com uma facilidade bem maior. Entende que jogar no Bainão é desperdício de dinheiro, né? Mas tu chegar pro torcedor do Clube do Remo e falar, o Baianão vai ser transformado em CT, e até dentro da direção do Clube do Remo, é muito difícil. Pro torcedor do Fortaleza, não. Foi um negócio rápido, porque o Fortaleza, Não jogava lá. no PV ou no Castelão, e sempre treinava no Alacide Nunes. O estádio, acho que foi usado E é nos um anos 90 estádio pela última vez, 5 mil pessoas. até um né? pouquinho mais afastado do centro da cidade, que você consegue fazer vários campos ali. O Bainão não tem. Não tem como fazer isso. Cara, Só se você comprar metade do eu que tá no acho, entorno ali. eu acho O muito que era curioso, o que, porque a o tendência... que era do Remo e o Remo perdeu ao longo de anos de mais A tendência de quem administrações. sobe, a tendência é sempre se segurar para não cair, né? Isso aí não só serve para a Série A, como muitos que sobem para a Série B e não conseguem isso. Eu vou dar um exemplo em relação até o Retrô. O Retrô tem grana, o Muita, Retrô tem uma né? estrutura que tem, juntando Remo e Paysandu, Série A, não tem, estrutura do Retrô. não tem, A estrutura mas do retrô é europeia, galera. mas- Você vai lá, é outro mesmo absurdo, assim- outra parada. não deu certo. Outro exemplo, até em relação até à injeção de dinheiro, no caso do América que não conseguiu subir, não tem a estrutura, quase subiu, mas onde eu quero chegar é que com o investimento que teve, não conseguiu fazer chover, não conseguiu esse acesso. Vou citar outro exemplo. O Santa Cruz já está vivendo dor de cabeça de novo, embora uma certa quantia esteja entrando, mas a fala do Thiago Galhardo, por exemplo, durante a semana, inclusive iniciando, entre aspas, um motim, porque em relação ao salário atrasado ele não quis se apresentar e colocou uma frase no grupo de jogadores: se fosse vocês eu também não me apresentava. Cara, 3 foram Galhardo contra, ele já pegou o beco e cria toda uma situação. Galhardo é Hoje, fenômeno. quando você sobe, em qualquer situação, em qualquer divisão, quando você sobe, você tem que se segurar muito para não cair, porque você estava numa realidade na temporada anterior completamente diferente. E isso serve para o Remo. O que a gente vai ver não é só uma novidade, vai ser um choque de realidade absurdo, porque existe um abismo técnico da C para B, e eu acho que vocês concordam. Mas da B para A é uma coisa gigantesca. Sim. É uma realidade maluca. Eu sou os ponta da Série A. Eu vou pegar um exemplo disso aí, Max, só pra terminar tua parada aí, teu raciocínio. O Paysandu, quando foi pra Copa do Brasil ano passado, 2024, pegou o Juventude. Vocês lembram disso? Sim. Segunda fase lá em Caxias do Sul. Esse ano que foi o Bahia, né? O Abner Luiz foi fazer essa cobertura lá em Caxias do Sul. Foi ver esse jogo. Não me perguntem o porquê. Deu uma doida e disse, vou pra Caxias do Sul. Pá! Foi por isso. Quando ele chegou lá, ele pensava que o Juventude tinha pelo menos uma estrutura no seu estádio
igual a do Paysandu e a do Remo, na Curuzu e no Bainão. Quando ele chegou lá, ele viu um estádio europeu, pequenininho, acanhadinho, 17 mil pessoas, 18 mil pessoas, o Alfredo Jaconi, e dentro uma estrutura linda para o cara chegar, para o cara trabalhar na imprensa, para o jogador trabalhar, para o treinador trabalhar. Ele falou, tá, beleza. Quando começa o jogo, o Juventude dá um baile no Paysandu. E o Juventude não era, na época, o 12º melhor time no papel do Brasil. E o Juventude deu um baile no Paysandu, teve uma hora que tirou o pé, o jogo foi 3-1, golaço, inclusive, do... Esqueci o nome dele. Que o Paysandu diminuiu. E quando ele falou, quando terminou o jogo, Cara, ele falou... foi do Netinho, do Vilela, algum volante assim. Não vou lembrar, mas foi... Cara, eu acho que foi do Vinícius Leite ainda tivesse no Acho que foi do Paysandu. Vinícius Leite também, é. Nem lembrava que Então foi passou por aqui no 2023, passado. né? Não, foi Não, 2024, ano passado. E ele falou assim, a partir de agora, o Paysandu tinha acabado de subir, a partir de agora, a nossa realidade vai ser essa. E pra gente tentar chegar nessa realidade, vai ter que caminhar muito, 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 muito mesmo. Até a passada é diferente. Do jogador de Série A pro jogador de Série B. O Atlético Paranaense, com viveiros de 5 milhões de dólares, já viu a diferença. pegou o Corinthians e sentiu pra caramba no jogo de volta o Corinthians. Então, eu não vi o ninguém do Remo condicionamento tomar a bola do físico é Viveiros aqui em diferente, Belém. a recuperação de lesão é diferente, a recuperação pós-jogo é diferente. A inteligência do jogador é Pô, diferente. muita gente pode dizer que não, mas você jogar no norte do Brasil uma Série A vai ser completamente diferente, porque você vai ter viagem de 9, 10 horas de tempo, e isso vai piorar muito Por isso, o condicionamento Luizinho, físico do jogador. por isso- Então tudo isso tem que ser levado em consideração, cara. E é interessantíssimo o rebaixamento do Internacional. Sim, também, verdade. É uma viagem... E o não atravessando rebaixamento o do Brasil. Fortaleza, E que é o não clube rebaixamento mais do perto aqui. Fortaleza. Exatamente. 1h50, Belém Por isso, Fortaleza. a permanência do Ceará é importante, porque já são 2 viagens para Fortaleza. E o rebaixamento do Inter por causa da logística. E aí cara. uma parada Tá, também. pronto, cai logo o Inter e Santos, que é melhor. Era Se o melhor, é o Leão- melhor cenário. O Inter e Santos, porque já são 2 times de camisa Eu pesadíssima. acho que o Santos não cai, acho que o Inter com cai, 2 mas o viagens. Santos Mas não cai. o Santos não cai mais também, eu acredito. É. Mas era uma viagem a menos para São Paulo e uma viagem a menos pro... Agora, sabe pro o que a gente Rio Grande não... do Sul. A gente é difícil de Mas com o engolir. avião da tia Leila também a gente vai até Não, a mas não dá lua. pra todo jogo meter 300 Sabe, mil. já Na que verdade, estamos dá, que nós falando somos ricos, né? do Remo, Fala sabe pra que eu resgato aqui? É claro que a fala dele não ficou legal, mas a gente pede tanto jogador sincero, jogador que fale a verdade do que ele está sentindo, do ambiente que ele está vivendo ou que está jogando. Vocês lembram, eu não sei em qual foi o podcast, nem qual foi a ocasião, em que o Muriqui, atacante do Remo, foi em 2023, né? 2023, que ele falou que ele pegou bicheira. é Ele alguma fala no coisa podcast, CT, né? né, mas o que mais pega na fala dele é que, poxa, tava lá no CT do Remo, pisando naquela lama, e me perguntei o que eu tô fazendo aqui. É claro, se eu fosse ele, eu não falaria aquilo. Sentindo o peso da torcida, tudinho. Mas a gente precisa citar que ele foi, além de sincero, ele trouxe uma realidade, mas que o torcedor ele não gosta de ouvir. O vídeo da ESPN no primeiro reparo deixando também. Tanto Exatamente. que, Incomodou muito o coincidentemente Remo. ou não, logo depois as obras já estavam tudo vapor. Não foi coincidência. Claro que não. Acho que O Marcos Braz fala isso. Ele já eu tinha fiquei com iniciado, vergonha né? e a partir Foi- daí eu comecei a cobrar muito mais a parte estrutural do Remo. E a gente viu como fez toda a diferença. Fez. A gente acha que não, mas Mas pô, faz o Rodolfo que é repórter e foi setorista por muito tempo, sabe qual é a diferença que faz. O cara chegar, se sentir bem, ter um lugar pra colocar as coisas dele, ter um lugar pra sentar, pra relaxar, ter um lugar pra rezar. É completamente... Tem uma sala de massagem bacana, uma sala de fisioterapia O NASP bacana, lá é psicólogo, grande área um também. odontologia, Tem um podólogo, podólogo. uma pra unha cravada. Mas João Sandu Pedro, ele teve fez 3 uma semanas homenagem, de Dudu Vieira fora por causa de unha cravada, pô. O João Pedro ele fez uma homenagem. E podólogo? essa, a podóloga do Urbainão. Que ela falou, ela que trata meus pés. Ele fez os gols de cabeça, né? Ela que trata... Não, o primeiro gol dele no último jogo foi... sim, mas no acesso foi de cabeça, né? E ela que trata meus pés. Mas, cara, Foi um de canela e o outro de cabeça. é isso, cara. E essa é uma grande diferença, são os detalhes. Aí tem gente que fica chateada. Entre Remo e Paysandu nesse ano. O Dudu Vieira ficou 3 semanas fora por causa de unha cravada, pô. Ou seja, não tinha podólogo no Paysandu. Eu não tô afirmando. A imagem, a mensagem que passa é essa. Parece que não Tu tem, perdeu um jogador por 3 semanas por unha cravada, em 2025, tu tá de sacanagem. Posso falar cara. outra coisa também? Isso foi algo que surgiu no Paysandu esse ano e foi muito importante. Eu sei que o momento é do Remo, mas isso serve para o Remo também.
virou pauta. Eu parabenizo, é muito bacana, mas virou pauta ter um psicólogo no Paysandu nessa temporada. Isso é o mínimo, é uma obrigação. Pelo amor de Deus, isso é obrigação. Isso virou, e eu não tô falando que é culpa da imprensa, mas levantaram essa bola de um certamente jeito, para né? caramba, Tem técnico parabéns, que não diretoria. gosta, Parabéns. É o mínimo. Não, pois é. Tem Isso técnico que não aconteceu gosta. porque o Hélio dos Anjos, 2023, 2024, podem defender, ser viúva do Hélio dos Anjos, mas ele falou, olha, essa parte psicológica aí, você entende? Quem cuida mais sou eu, Guilherme. Você Cara, entende? eu... Ah, pelo amor de Deus, cara, tu é formado em quê? Esse que foi Todo o respeito problema. ao Deram a profissional, chave você é um da baita casa. de um treinador. Não. Mas aí você quer ser Não, psicólogo? Você entende? Não, daqui a pouco a gente vai até entrar nesse... E o Não, cara daqui a faz pouco a gente 5 anos de entra nesse psicologia. mérito, que é uma O cara pauta faz 5 anos de interessante. psicologia. Pro Hélio dos Anjos cuidar do psicólogo, do psicológico do jogador, Que a cada duas no frases ele mínimo vai você meter um ser sem charlatão. No mínimo você ser charlatão. É isso mesmo, amigo. Eu concordo. Nem daqui sempre a eu pouco. concordo, né? Mas agora... Não, mas ele tá certo, Eu Fausto, concordo porque em gênero, número e grau. Na época eu debati aqui, abordei o Luizinho sabe? Porque eu peguei e falei, cara, eu não tô nem aí. Porque tu tá menosprezando o trabalho do outro. Lógico. Tu não é psicólogo, E, velho. cara, é pra clube... Ah, o técnico não gosta. Beleza, Problema teu. não vá. Exatamente. Mas aqui tá disponível pro meu jogador. E assim, virou uma notícia como, caramba, olha o que o Paysandu tá fazendo. Eu sei que o assunto é o Remo, mas é só pra gente ter uma noção do atraso em que a gente vive, achando que o mínimo é uma grande novidade, sendo que Sim. o mínimo é o mínimo, gente. Então, hoje, o Remo, que é uma grande referência em relação ao NASP, por exemplo, onde muito se ouvia falar, muita gente até pensou que era uma lenda popular, que jogadores vinham de fora se tratar no Remo porque o Remo era referência. Ah, para de conversa, rapaz. O Remo ser referência, bate um papo com o Jean Clay, vai ver a estrutura que o Remo tem. Já falei do Bruno Alves, que veio se operar aqui com o Dr. Jean Clay, poderia ter se operado com outros médicos do Brasil, mas veio para cá porque confia no profissional. Então, hoje o Remo, além da recuperação de atletas, que é muito rápido e de forma eficaz, o que aconteceu com o Marcelo Rangel, cara, concretizou o pensamento do que todo mundo achava que fosse uma lenda urbana, aquela recuperação absurda em uma semana, até menos de uma semana. Eu já falei pra vocês os detalhes da operação do Rangel. Olha, temos 410 curtidas, tá? 500. Eu falei pra ti, né, Max? Esquece. O quê? Os detalhes da cirurgia do Rangel? Não, Já. talvez eu... Pro Max, não. A minha memória é Eu não muito vou Falou pra falar. mim também não. Eu não vou... A memória de vocês é ruim, gente. Eu não tô aqui, vou- tá pra todo mundo. Eu não porque vou eu pego falar falta aqui de no vez ar. em quando na semana aqui. Eu não vou falar aqui no ar porque o Rangel ele tá no Remo e... Mas no dia que ele parar, eu vou pegar... Cara, o Rangel, o que ele fez pra ele voltar é muito maluquice, cara. Muito maluco. O Rangel, ele é... O Remo não era pra demorar pra renovar com o Rangel, ué. Não tô falando que era pra pagar, mas o Rangel, cara... Agora, não tô na sacanagem, não. O que o Rangel fez pra voltar a estar no clube do Remo é coisa, assim, literalmente de periçar, irmão. Porque tu tá abdicando... Foi mal, tá, Rangel? Tu tá abdicando da tua saúde por um bem maior... A longo prazo, no caso. A Não é longo que ele vai passar prazo, mal amanhã. isso. Tu tá abdicando da tua saúde como jogador a longo prazo por um bem que era o acesso do Remo pra Série A, cara, do brasileiro. Querido. É algo assim... Provavelmente também não é nem como atleta, né? Que já vai ter Sim, passado um tempinho, sim. mas... É Ué, algo... o mundo acaba agora. Bora debater uma parada aí do Remo, porque o Remo, ele não aceitou o Guto por causa da contraproposta do Guto e tudo mais. Da multa rescisória. Da multa rescisória. Mas aí o Remo quer trazer um técnico que só de salário vai ser maior do que a multa rescisória do Guto Ferreira. Eu acho que vai muito É da uma discussão que a gente teve aqui. contradição. Há uma contradição nisso. O que vocês entendem disso? O Remo, ele não queria dizer que ele não queria. Eu acho que é exatamente isso. O Remo não queria, mas ele não queria dizer que não queria. O Remo, ele é muito grato pelos 10 igual jogos. um amigo nosso que tava namorando e não ia terminar. Mas ele ficou ali enchendo o saco pra que a mana dissesse que Que ia ela terminar. terminar, exatamente. O teu primo fez isso, não foi, Felipe? 507 likes, Foi meu amigos. primo. No intervalo a gente mostra. Então o que acontece? Era uma pedida, só que o Remo ele não entendia que o Guto Ferreira era o técnico de Série A pro Remo. O Remo ele deveria pensar assim, poxa, 7 rodadas eu vou demitir o Guto. Vai acontecer alguma coisa, eu vou ter que demitir. Um jogo ruim no Paraense, já iam criticar o... Exato. O Remo ele tava com receio de acontecer o mesmo que aconteceu com o Rodrigo Santana.
vou renovar com ele, mas eu não tenho certeza se ele é meu técnico de Série B. Aí pegou o primeiro jogo de Série B e a derrota foi de 2-1, com o direito ao segundo gol do Criciúma sendo uma falha bizarra do Klaus com o Rangel, que eles não se entenderam. Mas a forma que a derrota foi... E a facilidade que o Criciúma construiu jogou, a vitória, né? Chamou tanta atenção, falou assim, cara, eu já não tinha certeza, agora é mais fácil ter certeza de que não. O Felipe, ele fala de um detalhe, cara, é inimaginável imaginar que aquele time... Exatamente. Se não fosse o Antônio Oliveira, o Remo seria campeão da Série B. O Remo ele teve desempenho de brigar pelo acesso com o Remo Daniel só Paulista. perdeu 2 jogos com o Daniel e com o Guto e mais 2 com o Flávio, de 3. O Flávio ganha 1, perde 2. Com o Daniel e com o Guto, o Remo só perdeu 2 jogos no campeonato todo. O pessoal tava falando que o Daniel não chegaria. Eu falei, tá doido? Não, o Daniel gente. não levaria o Remo pra? O Daniel não levaria o Remo Levaria pra? sim, Lógico cara. que levaria, gente. Levaria sim. Lógico que levaria. O time tava acertadinho, cara. Jogadores correndo por ele. Tava sem problema nenhum. O time já tinha formatação de padrão de jogo. Tinha um padrão de jogo, que é o que é mais difícil no futebol. Tu ter padrão de jogo. Tu ter padrão de jogo. O Remo era letal. E o Remo construiu vitórias com o Daniel de vários cenários. Contra o Vila Nova, que ele toma uma pressão no começo, mas depois ele domina o jogo. Faz 2-0, vence tranquilo. Sofrendo como ele sofreu com o Curitiba, mas ganhou. Contra o América. Contra o América, ele não tem a bola e consegue vencer sem que o Marcelo Rangel precise fazer 2 milagres. Ele só fez um, que foi uma cabeçada do William Bigode. Entendeu, cara? Então, aquele momento do Antônio, ele jogou o fora repá do título da Parazão, Série B. o repá do gol do Sávio, já era o Daniel, né? Já era o Daniel. Aquele jogo também O Remo tinha que ter feito 3-0 mostrou no que o Remo tava... Não, tô falando do gol do Sávio. É o 3-2. O de falta? No 3-2. É. O Remo ele faz 2-0 assim, brincando. Não, cara, o time tava jogando bem com o Daniel. Mas, enfim, aconteceu tudo aquilo, né? Saiu Papelinho, depois sai Camutanga, sai Daniel. Enfim, um destino. O que eu ia dizer, Mas é impensável, Luiz Emílio. É que eu não sei se no final da temporada o Remo iria se livrar do Daniel como se livrou do Guto. Sim. Mas é como o Felipe levantou. Cara, e a gente trabalhou naquele jogo, né? Sim. Cara, é impensável ver aquele time que foi dominado de uma facilidade extrema pelo Criciúma, foi 4º colocado e não foi campeão brasileiro da Série B por erros de decisões dentro do Baenão. E aquele Criciúma não subiu. De time, de feeling, do momento de desligar o Antônio Oliveira, da equipe azulina. Senão o Remo seria campeão da Série B. Eu acho que no momento que cada vez que o Antônio Oliveira fazia algo que desagradasse, o pessoal passava a mão na cabeça, o que a gente fez? Mas olha o que a gente está pagando, olha o tamanho do investimento, porque às vezes a insistência ela diz muito sobre o investimento também, né? Mas olha o que a gente fez para ter ele aqui, para ele ir embora agora, e rolou muito isso. Teve uma quebra de braço muito grande dentro do Remo em relação ao Antônio Oliveira. E foi tardia, a saída dele foi tardia, mas não era nem para ter vindo. Porque era como se o Remo desaprendesse a jogar. O Remo não teve coletivo, o Remo não teve conjunto. Mas individualmente sempre foi um time muito bom. E o Remo ele perdeu o principal ponto forte dele. Não, assim, o Remo ele continuou fazendo gols de contra-ataque. Mas se o Remo fazia 5, ele passou a fazer só 1. E vocês lembram buraco no meio, os caras não sabiam o que fazer com a bola. Da discussão com o Bad Boy? Qual? De que o Remo... Teve jogos que o Remo dominou o adversário, por isso eu acreditava que o Remo era um bom time e ele falou que não era. Que o Remo nunca enganou ele. Sim. O Remo teve momentos que ele dominou. O jogo, que foi a única derrota do Daniel contra o CRB... É um jogo dominante. É porque futebol O jogo contra o injusto. América é um jogo dominante. Sim. O CRB foi o melhor mandante da competição. O Remo contra o CRB... Dá uma olhada aqui. O CRB deu 3 chutes no gol, o Remo deu 8 ocasiões de gol clara. O Remo perdeu um pênalti. O Remo teve 9 ocasiões claras de gol. O Remo não fez, mas futebol é isso. Mas o Remo naquele jogo contra o CRB, que ele perde de 2-0 pro CRB, o Remo foi dominante contra o CRB. O Remo perdeu chances claras. Contra o Criciúma, lá em Criciúma, o Remo foi dominante naquele jogo. Ele merecia a vitória. E são detalhes, né, cara? Eu fiz ontem um trabalho da classificação da Série B. O Remo, ele não conseguiu a vitória contra... É muito louco, né? O Volta Redonda... Botafogo... Volta Redonda, Botafogo, que acabou na 16ª, Ferroviária e Criciúma. O único time da parte do 15º para cima, que o Remo não ganhou nenhuma vez no campeonato,
foram Criciúma, o único da parte de cima, e não venceu Botafogo, Ferroviária e o Volta Redonda. O futebol ele é muito maluco. E dos que subiram, o Remo não perde para o Curitiba, perde uma para o Atlético Paranaense, não perde para a Chape, não perde para o Goiás, não perde para o Novo Horizontino. Foi uma campanha sólida, cara. Tu podes falar o que for. O Remo subiu por merecimento. Ó, em termos de mandante, vou botar aqui um asterisco, tá? Antes de falar. O Remo ele termina como 8º, mas ele termina a 3 pontos do segundo. Só que Remo e Paysandu, eles têm 19 jogos como mandante. O Remo ele perde o Repá como mandante e vence como visitante. Então, se a gente for colocar que Remo e Paysandu, pela questão do clássico, eles tinham 20 jogos em casa, o Remo ele teve a segunda melhor pontuação nesse sentido. Cara, Não, sim. Perdeu só pro CRB, que fez 42 pontos como mandante. É por isso que eu falo que o problema do Remo, pô, sorte que ele arrebente, que ele seja um excelente técnico na Europa, no Oriente Médio, mas foi o Antônio Oliveira, cara. O Remo tinha totais condições de ter batido o campeão da Série B. E com uma campanha tranquila, viu? Tranquilo. O Remo jogou pra isso, cara. A oscilação, que não dá nem pra falar que é uma oscilação, que foi um erro, foram 15 rodadas do campeonato com o Antônio Oliveira destruindo uma campanha não só de acesso, cara, mas de título da Série B. É incrível como são decisões, né, que a gente pega e fala que mudam o destino. Cara, Remo deve assinar com Patrick De Luca, vindo do Cuiabá, jogador que passou pelo Vasco no ano passado, passou também pelo Bahia durante 3 temporadas, 20, 21 e 22, cria das categorias de base do Palmeiras. Eu já ouvi falar no Patrick De Luca. Ele não era titular no Cuiabá. Eu creio que ele era o número 45 do Cuiabá. Até pegar aqui mais informações dele. Pô, não tem outro jogador da Série B pro Remo trazer, não, mano? Patrick De Luca. O Felipe aqui. Saraiva. 25 jogos, 13 como titular, meio campista, mais um volante do que meia. Que só jogava no Vasco com o time sub-20. Na época do Campeonato Carioca. Segundo ele, jogador abaixo de Pavani, Jaderson e outros jogadores que já são do Remo. Justamente, cara. É uma... Sei lá, mano. Enfim. 18 e 38. Mas eu gostava do time do Cuiabá. Não, mas aí uma coisa é o Max, que a gente gosta daqui, e o de lá. Denilson também, que Uma coisa é o Mateuzinho, lateral direito, que era pro Remo ir atrás pra jogar, pra disputar com o Marcelinho. Outra coisa, com todo respeito, é o Mano Patrick. Tomara que ele chegue e faça a temporada da vida dele. Me lembrem aí, o Vaguinho, lembrando que o Remo vai precisar ter um time de 35 a 37 jogadores no começo do ano. No Horizontino, né? O Criciúma anunciou o Vaguinho. Vai precisar ter essa rapaziada aí. Depois a funila, depois criva. Rapaz, ele no Remo Nacional do Amazonas, pô, titular fácil, tá? Terceira rodada da Copa Verde. Eu não disse isso. Ele provavelmente vai jogar esses jogos, mas eu não disse isso. Você falou do estado do Amazonas, né? Eu falo que o Amazonas tá no transferban. Não, foi Nacional. Ele contra o Nacional do Amazonas. É porque você citou o Amazonas, o estado do Amazonas, eu cito o time do Amazonas, que tá no transferban por conta de um calote de 3 jogadores. O Márcio Fernandes, ele fala: seguindo o argumento do apaixonado Rodolfo, o Goiás estaria na Série A se não tivesse perdido muito tempo com o Mancini. Márcio, liga pro Roger Aguilera e reclama com ele da péssima campanha do teu time na Série B do Campeonato Brasileiro.